Seja muito bem-vindo para mais uma semana, mais uma live para falar sobre liderança, como ter um posicionamento estratégico, entendendo de comportamento humano, sabendo se comunicar, se posicionar de fato e, claro, fazer gestão. São 3 pilares para você ser um líder de verdade e são esses pilares que a gente sustenta todas as semanas aqui com você, falando sobre liderança. Então seja muito bem-vindo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Rodrigo Wilder e todas as semanas, há 149 semanas, estou aqui para falar sobre liderança, para falar sobre como você se posicionar melhor. E hoje, um tema bastante especial, como formar novos líderes. Então, a partir de agora, a gente vai compartilhar com você como formar novos líderes. Seja bem-vindo, você que está assistindo essa aula ao vivo. O pessoal do Instagram está nos espiando aqui do lado. Se você me ver olhando às vezes para o lado, estou falando com essa galera do Instagram que está assistindo aqui agora no gravado, beleza? Então, simbora aqui com o YouTube, com o LinkedIn, e também com o Facebook que está nos assistindo neste momento. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos para a aula. Vamos falar então sobre como formar novos líderes. Bom, para você, faz sentido afirmar que ninguém nasce líder? Como que é para você essa afirmação? É algo que faz sentido ou é algo que talvez não faça sentido? Como que é para você? Estou colocando aqui o tema da nossa aula de hoje, como treinar, como formar novos líderes. Esse é o nosso tema de hoje, é isso que a gente começa a compartilhar a partir de agora. Então sejam todos bem-vindos. Fernanda está chegando por aqui, Borges está na área, André também está chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Pessoal que também está aqui no YouTube, vai colocando aí seu nome, da onde você está falando. Fala, Tamires, seja muito bem-vinda. Show de bola, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Eu quero compartilhar com vocês, iniciando sobre isso que acabamos de falar. Ninguém nasce líder. Você acredita nessa afirmação? Que ninguém nasce líder? Como que é isso para você? Você acha que isso faz sentido? Você acha que não faz sentido nenhum? Para você, você acredita que alguém nasce líder ou não? Convidando o pessoal aqui. Gente, antes de mergulhar mais fundo aqui, convida todo mundo para essa aula aqui, manda lá no grupo da empresa para compartilhar, para formar novos líderes. Uma das formas de formar novos líderes é trazer mais gente para um ambiente como esse. Com certeza também é uma das formas, uma das possibilidades. E você já pode fazer isso a partir de agora. A coisa que você tem que fazer é clicar aí, deixar o like nessa aula aí no YouTube. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve e também compartilha, copia o link aqui, ó, compartilhar, joga lá no grupo do WhatsApp. Acho que isso é importante para formar mais pessoas, trazer mais gente para essa informação que vamos compartilhar a partir de agora. Bom, como eu motivei a falar sobre isso, como treinar, como formar novos líderes? Uma demanda que vem crescendo cada vez mais. Algumas pessoas até dizem que, nossa, ninguém mais procura liderança, ninguém está formando mais líderes. Um dos principais diferenciais está na capacidade que uma empresa tem de formar novas lideranças e lideranças focada em gestão de pessoas. Quando um líder foca nas pessoas e as pessoas focam no processo, o resultado vem. É óbvio, é claro que aqui o pessoal já está comentando aqui, ó, acho que ninguém nasce líder, buscam nascer com um dom, mas não busca é exatamente isso, André. Na verdade, as pessoas nascem com uma habilidade especial, com um talento, talvez um dom que favorece, facilita a liderança. Mas as pessoas não nascem líder. E vamos começar por aqui.
Esse negócio das pessoas, nossa, mas meu filho é um líder nato. Meu filho nasceu com habilidades especiais, é um líder nato desde criança, já liderava seus amigos, liderava todo mundo. Será que ele liderava ou será que ele queria mandar em todo mundo? Era uma criança talvez mandona, e aí você está falando que é um baita de um líder. Porque essa liderança autocrática não é ser líder. Essa coisa de sair mandando não é ser líder. Isso é uma coisa que funcionava talvez com os baby boomers que está saindo aposentados aí, ultrapassados muitos deles, outros não, é claro, do mercado. Então, a verdade é que hoje liderar tem muito mais a ver com influenciar, persuadir de forma positiva, alinhada com um objetivo comum, porque liderar é a arte de influenciar pessoas para que alcancem e caminhem junto com você na direção de um objetivo comum, através de mudanças contínuas. Então, estamos alinhados que ninguém nasce líder. Pode nascer com habilidades especiais, com talentos especiais, ou desenvolver habilidades. Mas aí tem que desenvolver, logo não nasceu. E quem nasce com habilidades especiais favorece a liderança. Não é que nasceu como um líder pronto. De fato, não é isso. Tá bom? Então, ótimo. Agora, como formar, como treinar novos líderes? Existem várias etapas, existem várias habilidades que um líder precisa desenvolver. Habilidades como autoconhecimento, habilidades como comunicação, saber dar um feedback, isso envolve comunicação, mas técnicas de feedback, desenvolver a equipe, tem que saber resolver problema, tem que saber, o que mais? Criatividade, tem que saber ter foco e consistência, tem que saber administrar o tempo. É uma série de habilidades necessárias. Tem que gostar de gente, saber se relacionar, trabalhar em grupo. É uma série de habilidades. E tudo isso pode ser treinado e desenvolvido. E eu trouxe 12 passos para você formar, treinar um novo líder. E assim, planejamento, boa, Bruno, são uma série de habilidades, diversas. Mas o que eu trouxe para dividir com vocês aqui hoje são 12 etapas que nós usamos na nossa formação mais completa, que é o Pro Líder, onde estamos indo, graças a Deus, dando super certo e treinando várias pessoas em várias empresas pelo Brasil todo. E essas 12 etapas do Pro Líder é o que eu vou dividir abertamente aqui com você, sem filtro, nessa aula aqui que você pode assistir. E se você colocar em prática, você vai formar novos líderes ou se formar como líder, se você ainda não é ou almeja melhorar a sua liderança. Gente, só me dá um feedback, você que está aqui no YouTube, no LinkedIn, se você ouve bem aqui. Aparentemente, o meu retorno aqui está tudo ok, mas é só para confirmar se você certo, aparentemente. Bom, galera do Insta também, se tiver alguma oscilação aí no áudio, me fale, me sinalize, por favor, para que eu possa também ajustar caso seja necessário. Muito bem, pessoal. Então, eu vou dividir com vocês, sem filtro, sem nada, entregar aquilo que a gente tem feito para formar novas lideranças. E tem dado muito certo. Valeu, Borges, tudo certo. E tem dado muito certo. E eu vou te falar, eu vou abrir agora para você esse passo a passo do que a gente tem feito. O primeiro, falando em abrir aqui tudo com vocês, o primeiro passo é abrir a caixa. O primeiro módulo que nós trabalhamos nas nossas formações de liderança, e eu estou abrindo isso porque você pode usar para você como líder formar novas lideranças dentro da tua equipe, ou você se autodesenvolver e se formar como líder também. Então, o que eu vou te falar a partir de agora, você pode usar para você ou para formar novas lideranças. Líder forma líder. O líder que não está formando novas lideranças, ele não é um líder de fato. Porque liderar é treinar, é multiplicar, é transbordar conhecimento. E quem não consegue fazer por falta de conhecimento, de habilidade, de desenvolvimento, porque tem dificuldade de transbordar, ele não está liderando da sua máxima potência ou máxima possibilidade que um líder deve ter. Então, o primeiro passo é abrir a caixa. Dentro desse contexto de abrir a caixa, existir um autoconhecimento. Ninguém precisa ser líder. Apesar que todo mundo pode ser líder de outras pessoas, todo mundo pode, mas nem todo mundo vai, porque nem todo mundo está disposto a liderar outras pessoas.
Mas existem duas lideranças. E nessa de abrir a caixa, abrir a cabeça, significa você entender dessas duas lideranças. A primeira é a autoliderança. E abrir a caixa é ter a compreensão. Se você de fato deseja ser um líder, você de fato, verdadeiramente deseja ser um líder, para essa primeira opção, essa pergunta não é válida. A autoliderança, todo mundo tem que se autoliderar. Talvez você não precise liderar os outros, mas se autoliderar, sim, é obrigatório. Para qualquer adulto que se preze, autorresponsável, no mínimo, tem que se autoliderar. No mínimo, se autoliderar. Isso daí não é passivo de negociação. Tem que se autoliderar. Não tem a menor possibilidade de falar, não, mas aí, não, aí autoliderança, não, eu não quero esse negócio de liderança. Tem que querer. Liderar significa você fazer o que está combinado. Liderar, se autoliderar, é você ter autorresponsabilidade para você planejar e executar o que está combinado. Então você tem que fazer. A autoliderança não é negociável. Tá bom. Então você vai ter que ser líder de você mesmo. Isso sim, isso é para todos. Agora, liderar equipes, liderar outras pessoas, talvez não seja para todos. Talvez isso não seja para todos. Está tudo bem se você não quiser. Você não tem que absolutamente nada, mas você pode escolher algumas coisas. Então, você vai fazer o quê? Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão sobre liderar outras pessoas ou não? Eu escolho liderar outras pessoas, eu escolho liderar equipe, eu escolho liderar movimentos. E você? Abrir a caixa é você ter autoconhecimento para descobrir isso. É você entender do seu propósito, dos seus valores que te movem, é estruturar o conhecimento que você possui sobre a vida, sobre o mundo, sobre os outros, e você saber quem é você na fila do pão para fazer escolhas que façam sentido na tua vida. Não são escolhas que têm a ver ou fazer sentido ou agradar outras pessoas a não ser você mesmo. É sobre você fazer boas escolhas que façam sentido na tua vida, no teu propósito, que te ajuda a se sentir mais completo naquilo que você faz. Você se sente bem, porque é uma decisão que você tomou e uma decisão que você sustenta, que te faz levantar num dia difícil e você se sentir bem. Pois você escolheu algo que tem sentido e a ver com você. Então, ok. E aí? Abriu a caixa? Entendeu? Esse é o passo a passo. Eu estou te dando um passo a passo de como treinar novas lideranças, que pode ser você mesmo. Depois que você abriu a caixa, entendeu? Tá bom, eu quero ser um líder de mim mesmo. Ou eu quero ser um líder de mim mesmo, isso é para todo mundo. É para todo mundo liderar a própria vida, liderar as próprias finanças, liderar a família, liderar o trabalho, liderar o contexto social que você vive. Isso é para todo mundo. Liderar os outros, ser um líder, ser um gestor de outras pessoas, aí você pode tomar a sua decisão. Não é para todo mundo. Primeira coisa, você abre a caixa e toma essa decisão. Ser um líder é uma decisão. Todo mundo pode, nem todo mundo vai ser. Porque nem todo mundo está disposto a desenvolver as habilidades necessárias para ser um líder. Agora, tomei a decisão, quero ser um líder de mim mesmo, isso é para todo adulto, para todo homem, para toda mulher. Não são para os meninos e para as meninas, mas é para os homens e para as mulheres, maduros de verdade. Aí isso é para todo mundo. Liderar outras pessoas, aí você toma a decisão. Tomou a decisão, vamos lá. Ponto 2 de 12. Assumir a bronca. Assumir a bronca. Assumir a bronca é a sua capacidade de ter autorresponsabilidade. A sua capacidade de assumir a responsabilidade sobre tudo o que acontece. Como assim, Rodrigo? Significa que existem coisas que não dependem de você. Sobre essas, você tem como opções e você escolhe aquelas que você tem ações, que você pode agir, que você pode impactar no resultado, ou seja, aquelas que dependem de você. Autorresponsabilidade é aquilo que depende de mim, eu vou fazer a diferença. Eu serei causa, eu não vou ser consequência. Eu não vou ser o efeito, eu vou ser a causa que muda o efeito. Isso é liderança. E o segundo passo sobre assumir a bronca
Primeiro passo é você ter autoconhecimento, abrir a caixa. Quem sou eu na fila do pão? 2, autorresponsabilidade, assumir a bronca, bater no peito. Eu tô aqui para quê? Qual é o meu papel nesse negócio? E o meu papel eu vou fazer, ninguém precisa fazer no meu lugar. Eu sujei o meu prato, eu lavo o meu prato. Eu limpo minha sujeira da mesa. Eu não preciso que ninguém venha aqui ficar fazendo ou colocando comida no meu prato, me servindo, porque eu dou conta. Eu não estou falando que você não pode aceitar nada. Entenda o sentido figurado que estou falando. Eu estou dizendo de você assumir a bronca, de você não precisar de ninguém. Com 30 anos, tem gente, 40 anos morando com os pais, esperando o pai ou a mãe acordar. Se você não tem nenhuma deficiência, nenhuma necessidade especial, ei, já deu, né? Tá na hora de se acordar sozinho, né? Tem gente que ainda tem que esperar e vai reclamar com os pais, com a esposa, com o marido, porque não acordou ela. Essa pessoa, ela não tem liderança, ela não tem autorresponsabilidade. O primeiro passo, abrir a caixa, se conhecer. Segundo passo, autorresponsabilidade. Inteligência emocional. É você conhecer até onde é a sua responsabilidade, o seu escopo naquilo que você definiu para você fazer. Isso é liderança. Percebe que é papo de adulto? Só que não é para qualquer um. Isso que nós estamos falando, por mais simples, porque se você está achando que minha fala está simples, eu fico feliz, porque todo o nosso esforço que fazemos aqui na RW Consultoria e Treinamentos é fazer algo complexo se tornar simples. Nossa, mas o Rodrigo fala de uma forma tão simples e tudo tão óbvio, é porque a gente faz ficar simples. E se é essa sensação, que bom. Eu fico muito grato, muito feliz se isso está parecendo ser simples, porque de fato é. Entender o que estou falando é simples. Colocar em prática, aí já não é para qualquer um. Colocar em prática, aí já não é para qualquer um. Mas seguimos junto. Primeiro passo, saber quem é você na fila do pão. Abrir a caixa, autoconhecimento. Segundo passo, assumir a bronca. Autorresponsabilidade, assumir aquilo que depende de você. Passo 3, falar fácil é difícil. Falar fácil é difícil. O passo 3 é você entender que você tem que dominar a comunicação. Todos os profissionais que estão acima da média, com resultado maior, relativamente superior à grande média das pessoas, as pessoas que se destacam, elas se comunicam bem. Eu não falo e não me restrinjo a falar de oratória. Não são apenas técnicas de comunicação. É algo mais profundo do que isso. É você entender, lá na abertura da caixa, autoconhecimento, é entender que todos nós somos diferentes, pensamos diferente, que o nosso mapa mental é diferente dos territórios, que existe um universo simbólico que cada um de nós tivemos um repertório que nos diferencia, e a nossa forma de viver e ver o mundo é diferente. Então, cada um olhando essa aula aqui, olhando para o celular, olhando para o computador, enxerga e tem percepções diferentes. E por que tem percepções diferentes? Porque as referências, valores, repertório, visão de mundo é diferente, é distinta. Logo, a gente precisa entender. E entender isso é entender que ao se comunicar com diferentes pessoas, eu tenho que agir e falar de formas diferentes. Eu não posso querer falar com todo mundo da mesma forma e dizer no final, eu falei. Ela que não entendeu, aquela pessoa não entendeu. Mas eu disse, eu expliquei, eu fui muito claro. Você foi claro para quem? Claro na sua visão, no que você quis dizer, mas no que você queria dizer. Será que chegou da forma que você queria para quem recebeu a sua mensagem? Como será que chegou? A responsabilidade da comunicação, ela é sempre do comunicador. A responsabilidade da comunicação, ela é sempre do comunicador. Então, se você está falando com alguém que não entendeu o que você está falando, você falhou. Me desculpa, mas você falhou. Você tem que ser claro e quem ouve tem que entender o que você está falando. Se a pessoa não entendeu, você não foi claro, a falha, a responsabilidade é sua. Olha o módulo 2. Olha o passo 2. Olha o passo 2, autorresponsabilidade. Eu falei, eu me comuniquei, o outro que não entendeu. Você falhou na autorresponsabilidade. Líder, um bom comunicador, ele assume a responsabilidade da fala. Eu falei e tem que assegurar que o outro entenda. Existe uma diferença entre informar e comunicar.
Informar, você passa informação. Comunicar, se assegura o entendimento. Olha que maravilhoso. Comunicar, você assegura o entendimento. Enquanto informar, você passa a informação. E, infelizmente, muitos passam informação sem assegurar o entendimento. Logo, não se comunica, apenas informa. Quarto passo de 12 que falaremos aqui. Liderança treinadora. Esse aqui é importantíssimo. Liderança treinadora. Liderança treinadora. Eu preciso formar novas lideranças. Então, olha a relevância disso que estamos falando aqui. Não basta você ser um líder, você ser bom e as pessoas gostarem de você. Se você não está formando novas lideranças para ficar e assumir o seu posto, para você assumir novos desafios. Eu não estou falando sobre um script que define que todo mundo tem que crescer e cada vez buscar um cargo maior, mas é entender a evolução natural da vida. E a evolução natural da vida, basicamente, é compreender que nós estamos vivos e existe uma certeza, nós vamos morrer. E nós vamos morrer, você vai morrer, eu vou morrer. E aí quem fica no seu lugar? O Reinaldo colocou uma coisa aqui, ó. Sei bem o que você quer dizer, meu amigo. Minha esposa fala que dá a impressão que eu estou bravo pela maneira que falo, mas na realidade estou falando do normal. Você está falando do normal, né, Reinaldo? Para quem? Para você ou você está falando normal para ela? Porque se você está falando normal para você, mas ela está recebendo como grosseria, talvez exista uma oportunidade de ajustar alguns parafusos aí no tom de voz, na entonação de voz, na inflexão, às vezes na altura, no volume da fala, e isso já pode dar um efeito um pouquinho diferente, mais interessante. Então, hashtag fica a dica aí, para justamente a gente conseguir entender como é que tá isso. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui, gente. Módulo 4, então, liderança treinadora. Você tem que formar novos líderes. E já é comprovado que Já é comprovado... Que bom que fez sentido, Reinaldo. É exatamente isso. Vai para cima. Bora ajustar, liderar dentro de casa. Liderar não é mandar, liderar é influenciar para todos chegarem num único lugar, num objetivo comum. Vamos junto. Olha lá, o Paulo Roberto está dando uma dica aqui, ó, comunicação não violenta. Comunicação não violenta. OSNP, observo, eu sinto, eu coloco a minha necessidade e eu falo o que eu preciso. Então eu uso uma estrutura de comunicação não violenta, TNV, comunicação não violenta, e dentro dessa comunicação não violenta, se você estudar ela, você vai ver lá o OSNP, isso é uma sigla que eu estou usando para simplificar. Eu observo, né, a esposa do Reinaldo aqui talvez falando para ele, ó, eu observo a sua forma de falar e o que eu sinto é como se você estivesse bravo pela forma com que você fala. Então o que ela sente? Ela sente desrespeitada. Então eu observo você falando e dá a impressão que você está nervoso. E aí eu sinto que você está nervoso comigo, que eu fiz alguma coisa de errado. Necessidade. Então, eu preciso que você fale de um jeito mais calmo, um tom diferente, para que eu possa entender e conseguir conversar de volta. Senão, eu não consigo. Então, o que eu preciso? Eu preciso só que você dê uma ajustada, talvez no tom de voz, talvez na forma, as palavras que você usa. Então, é uma forma mais sutil de falar. E não é, porque você está falando desse jeito, e não sei o quê. E aí, de repente, já vira uma briga, já vira uma discussão, porque não usou uma comunicação não violenta. Ao argumentar, ao falar de um jeito que o outro também se sente desrespeitado, pronto. É a fórmula perfeita para um desentendimento. E os dois achando que tem razão. E os dois têm, no mundo e na realidade deles. Agora, para ter empatia e viver em sociedade, liderando de fato, eu preciso entender o outro. Isso é ter empatia, criar rapport, sintonia e conexão. E aí,
todo mundo vive mais em paz, mais feliz, mais conectado. Esse é o princípio, essa é a busca, isso que nós estamos cada vez mais nos desenvolvendo. Então, gente, seguindo aqui, nossa aula de hoje é como treinar novos líderes. Isso serve para você que quer melhorar a sua liderança, quer desenvolver a sua liderança. Isso serve para você que é um líder, quer desenvolver, mas também quer formar novos líderes. Isso é para todos vocês. Nós trouxemos aqui nessa aula de hoje 12 etapas para treinar novos líderes. A primeira etapa é abrir a caixa, a segunda etapa é assumir a bronca, terceira etapa que já falamos, falar fácil é difícil, quarta etapa que estamos falando agora, liderança treinadora, formar novas pessoas. Tem tudo a ver com isso. Quinto passo é desenvolver, organizar a sua criatividade. O quinto passo é organizar a sua criatividade. Não é fazer mais do mesmo, é organizar, é desenvolver o quê? A criatividade que já é natural, só que é também treinada. Não, mas criatividade ou você nasce com ela ou você nasce sem ela. Eu não estou falando da criatividade de artista, eu estou falando da criatividade onde você cria uma imagem, tudo nasce na sua mente, na possibilidade. Você vê um problema e se imagina assim, como seria a solução para resolver esse desconforto, esse problema que estamos vivendo. E diante disso, você cria uma imagem de como seria aquela situação, aquele cenário resolvido. E essa criatividade, essa criação de imagem, de estratégias, boa, Bruno, obrigado. É isso, compartilhando aqui, contribuindo muito, Brunão, show de bola. Então, essa criatividade organiza possibilidades para você não querer sempre repetir padrões ou soluções antigas para resolver problemas novos. Então, o quinto passo para desenvolver uma liderança é organizar um processo, um framework para ser mais criativo. E essa criatividade não é a criatividade de artista, eu repito, é a criatividade para resolver problemas. É a criatividade para resolver problemas. Dito isso, eu vou para o sexto passo, que é uma metodologia para a solução de problemas. Eu organizo a criatividade, o pensamento, o que seria uma estratégia, um caminho, um plano. Criatividade, visão, criar uma imagem, organizar o pensamento, coloco isso para fora, me afasto, crio uma distância do problema, porque o meu olho não consegue enxergar o meu próprio olho. O meu dedo não consegue tocar nele mesmo. Por isso, eu não posso coexistir com o problema fazendo parte dele. Eu tenho que coexistir com a solução. E para eu não me tornar parte do problema, eu tenho que criar uma distância do problema. E como é que eu crio essa distância? Me afastando do problema. Ao me afastar do problema, eu enxergo de forma distinta, de fora para dentro. Porque de dentro para fora, meu olho querendo enxergar meu próprio olho, não rola. Meu dedo querendo encostar na ponta do meu próprio dedo, não rola. Você, para sair e não ser parte do problema e ser parte da solução, tem que olhar de fora para dentro. Por isso, um processo terapêutico de mentoria, um processo de alguém que te ajuda a enxergar de fora para dentro, mostra ponto cego que você não está vendo. Simples assim. Por isso, na hora de você resolver problema, antes de você perguntar start with why, você começar com o porquê, comece com quem. Com quem eu posso falar, porque eventualmente já viveu aquilo, e aquela pessoa que já viveu aquilo pode me abreviar o caminho para chegar em uma solução que eu desejo chegar, que eu desejo alcançar. Então, esse foi o sexto passo. O quinto foi criatividade, organizar de forma estruturada um pensamento, uma imagem para chegar em uma solução de problema. O sexto passo, dos 12 que vamos falar, o sexto passo é ter um método de solução de problema. E neste método, eu preciso saber qual é o problema, o que acontece se eu não resolver esse problema, quais são os impactos que esse problema pode me causar. Isso é uma prioridade. Eu tenho que resolver isso agora. O que acontece se eu não resolver isso agora?
Eu preciso ter uma visão clara sobre esse contexto para tomar decisões boas. Porque se eu não tomo decisões boas, eu priorizo coisa errada. E a coisa errada, quando priorizada, não muda resultado e não me leva para onde eu quero estar. É a maior falha de uma liderança. É priorizar coisas erradas, agindo pela emoção e não mudando o resultado daquele objetivo que é comum do todo. É um grande erro. É um grande erro. Então, eu reforço aqui neste momento com você a importância de você entender sobre clareza de objetivo. Só fazendo merchan aqui o apoio dessas lives de todas as terças-feiras, é da RW Consultoria e Treinamentos. Então, a gente está todas as terças-feiras aqui, há 149 semanas, falando sobre liderança, gente. Então, é muito legal estar com vocês aqui. E vamos lá, seguimos de conteúdo, tem bastante coisa aqui ainda. Vamos lá! Então, você tem que saber resolver problema. Todo profissional tem que ser bom, tem que ser professor em resolver problema. Se parte daqui do que já falamos é ser um líder treinador, eu preciso ser professor na arte de solução de problemas. Eu não vou aqui falar sobre um MASP, metodologia, análise na solução de problemas. Eu não vou falar com você agora a partir disso. Mas eu estou te dando aqui um caminho. Se você não tem domínio sobre metodologia de análise e solução de problemas, o básico de solução de problemas, aqueles 8 passos: descrição do problema, contenção, ação de curto prazo, análise de causa raiz, ação corretiva preventiva, permanente. Aí você vai fazer um planejamento de verificação de eficácia. Você vai fazer a aprovação e o encerramento de um projeto de solução de problemas. 8 passos para você solucionar problemas. Não pegou? Volta aqui um pouquinho, está gravado, você consegue assistir novamente. Então, só o treinamento, a formação disso são 2 dias inteiros. Eu estou te fazendo um resumo do que você precisa para desenvolver uma liderança. Todo líder tem que ser professor em solução de problemas. Não tem problema ter problema, mas não pode ter os mesmos problemas sempre. Se você está convivendo com o mesmo problema, mostra a sua fragilidade como líder. Líder de verdade tem problema, mas não os mesmos. Os mesmos problemas mostram a fragilidade da liderança. O líder que reclama, que faz 2, 3, 4, 5 anos que tem o mesmo problema e ninguém resolve. Quem tem que resolver? Quem tem que colocar uma equipe? Mas essa equipe aí é fraca. Quem colocou essa equipe para trabalhar com você? Quem mantém essa equipe? As pessoas pularam o muro e começaram a trabalhar na sua equipe? Desculpa. Como treinar novos líderes? Estou dando um passo a passo. Aqui foi o 6º passo. 7º, fortalecendo a média. Fortalecendo a média. Esse é o 7º passo. Fortalecer a média significa saber fazer networking. Networking, aí a gente pensa, posso fazer no mercado, nos eventos, claro, bem-vindo e importantíssimo. Mas e saber fazer networking, saber fazer relacionamento dentro da empresa que você trabalha? Saber criar conexões estratégicas dentro da empresa que você trabalha. Isso daí, gente, a gente precisa saber fazer. E muitos lugares eu vejo que faz muito mal. Muito mal. Não saber se relacionar é perder uma grande oportunidade de liderar. Às vezes a gente fica buscando ou dizendo que não consegue conexão com alguém muito distante. Mas e a conexão com quem está do seu lado? Como formar novos líderes? É esse o tema dessa aula. E aí eu vejo a dificuldade em um treinamento quando eu peço para as pessoas falar com alguém que a pessoa tem menos entrosamento, menos relacionamento. É um baita de um desconforto, a pessoa não consegue se relacionar. Por que tamanha dificuldade? Por que tanta dificuldade em se relacionar, em dividir um pensamento? Por que tanta dificuldade para o novo? Você quer desenvolver novos líderes, pessoas que estão inseguras, tímidas de se relacionar? Então,
Fortalecer a média é um grande passo para desenvolver novas lideranças. Fortalecer a média é um grande passo para desenvolver novas lideranças. As pessoas que não estão se relacionando, tem gente e líderes, cargos de gestores e lideranças de alto nível, que às vezes não se relaciona com a própria equipe. Lideranças muito focadas em continuar crescendo, mas não olhando para a própria equipe. Ei, tem algo que não está certo nisso. O líder que não tem tempo de ter uma reunião individual com cada liderado dificulta, atrapalha, impede que a liderança seja forte. Reinaldo fez uma pergunta aqui, ó. Rodrigo, como criar relacionamento com uma pessoa que é fechada e se acha melhor que você? Bom, primeira coisa, como criar relacionamento com uma pessoa fechada? Fazendo perguntas, sendo interessante. Se eu tenho interesse de criar um relacionamento com uma pessoa que é mais introvertida, o que eu faço? Eu faço perguntas, eu me aproximo. Se a pessoa é mais introvertida, eu sou uma pessoa mais extrovertida. Então, eu tento não criar um impacto muito forte, muito profundo, para não incomodar exageradamente essa outra pessoa. Eu procuro fazer perguntas, eu procuro me aproximar mais sutilmente, e essa aproximação, essas perguntas vai gerando conversa, conversa vai criando rapport, aproximação, conexão, e a pessoa se acha melhor do que você. Aqui é um julgamento. Então, eu não posso falar, porque antes de julgar, a gente tem que entender. Será realmente que essa pessoa se acha mais do que você? Eu não sei. Talvez você diga, até pela escrita, não, se acha sim, com certeza. Aí, às vezes, é uma questão de ego desta pessoa, ou seu. Eu não sei e não estou julgando. Eu só estou criando hipóteses para a gente refletir. E usando isso, e é muito bom quando vocês trazem pergunta, porque eu consigo também contribuir com quem pergunta e com quem ouve, que pode ser a dúvida ou um aprendizado para outros. Quando eu digo que alguém está se achando, todo mundo que se acha demais, é porque todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma carência, uma falta. Então, se alguém está se achando muito, é porque, na verdade, ela se acha pouco. E ela faz isso como um ego, um mecanismo de defesa para proteger o ego. E esse mecanismo de defesa, ele mostra o oposto, para se proteger. Se está se achando demais, é porque se acha de menos. E se a gente tiver essa sabedoria, eu já entro com mais empatia. E se essa pessoa se acha muito, ao invés de eu julgar, eu vou procurar entender o porquê que ela age assim. E com essa criação de empatia, com sutileza e elegância, talvez eu consiga quebrar a resistência, me aproximar e ter uma relação melhor. E ter uma relação melhor. Às vezes eu estou buscando que a pessoa mude, mas ninguém vai mudar por mim, muda por ela mesma. Então eu posso fazer a diferença, porque quando eu mudo, meu mundo muda. E aí, Reinaldão, pode ir nesse caminho, meu amigo. Quando você muda, o mundo muda. Se você chegar desarmado, talvez a pessoa se desarme. Cuidado. Às vezes, o problema não está com a outra pessoa, está com a gente, pela nossa forma ou a resistência que a gente cria para com o outro. E aí eu acho que o outro é o problema. Mas se você muda, o outro também muda. Espero ter ajudado. Mas pode comentando aí, Reinaldo e todos os demais, que eu estarei comentando e respondendo as perguntas que vierem. Gente, falei aqui fortalecer a média, passo 7. Vamos para o 8º passo, de 12 que falaremos aqui. O 8º passo é a arte de liderar. A arte de liderar. E a arte de liderar tem a ver com você definir o que é uma liderança de alta performance para você e para quem você está formando como líder. Então, entenda que existem estilos de liderança. Mas quais são esses estilos? Então, pesquise, estude e formata
perfis de liderança, modelos de liderança e qual é o seu modelo. Lembra que lá na abertura da caixa tem autoconhecimento e você tem que saber quem é você na fila do pão? Pois bem, se você entendeu quem é você na fila do pão, vai ficar mais fácil você entender o teu modelo de liderança, o teu modelo de se relacionar, de se envolver, de se conectar com outras pessoas. E muitas vezes a gente tenta fazer com que o outro seja diferente e mude por nós. Ninguém vai mudar por ninguém. Cada um muda por uma necessidade, por uma identificação de necessidade particular e própria. É muito próprio e particular. Então, não é por você. Não seja egoísta, egóico em acreditar que vão mudar por você. Não. A pessoa muda por medo, por desejo dela, né? E o Reinaldo acrescentou aqui, vamos ler junto aqui o complemento do Reinaldo. Acredito que esteja mesmo mais voltado a ego, pelo menos é a impressão que a pessoa passa. Pois bem, então entenda antes de formar uma opinião e aí aproxima, sem armas, sem escudos e vai criando essa conexão com sutileza, com elegância, com uma intenção verdadeira de contribuição. Todas as oportunidades, as melhores oportunidades estão nos problemas. Problema de relacionamento, problema de processo, problema de produto, problema de mercado, problema com gente. Onde tem problema, tem oportunidade de criar uma solução de relacionamento, de liderança. Agora, às vezes a gente quer tudo perfeito, mas na perfeição você não tem oportunidade de transformação. Mas a notícia boa é que não existe essa perfeição. Então tem oportunidade em todos os lugares. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. Nono passo. São 12, já falamos aqui, estamos entrando no nono passo. Que é formar uma liderança, nova liderança. Trabalhe o conceito de uma liderança enxuta. Uma liderança enxuta. Esse título desse passo, do nono passo para você ser um líder de verdade, é você ser um líder que tem uma mentalidade de eliminar desperdícios. Eliminação de desperdício te torna mais eficiente. Um líder que não sabe escolher, ser mais essencialista e fazer boas escolhas, muitas vezes leva o time para um lugar errado, para um lugar de desperdício. E desperdiçar tempo, recurso, dinheiro, todos perdem. Todos querem ser reconhecidos. Todos querem se sentir melhor. Mas o que gera reconhecimento é resultado. Eu vou repetir. O que gera reconhecimento é resultado. Se você não tem resultado, você não se reconhece. Você não se valoriza. Resultado te dá segurança. Resultado te dá R de resultado, te dá R de reconhecimento. Resultado gera reconhecimento. Reconhecimento gera confiança. Uma pessoa confiança gera mais resultado, porque ela vai firme, vai seguro, vai forte no propósito. Então, por que liderança enxuta? E por que essa fala neste passo, no nono passo dos 12, para você se tornar um líder? Formar novas lideranças. Porque você tem que eliminar desperdício. Quando você elimina desperdício, você aumenta o resultado. É fazer menos para chegar aonde você deseja. É fazer menos para chegar a um lugar que você deseja alcançar. Então, o menor caminho para chegar no mesmo objetivo é o caminho mais curto, ou o caminho de menos obstáculo, é o caminho mais eficiente. É esse o caminho que um líder de verdade caminha e leva a sua equipe junto. É esse caminho que o líder vai e busca para levar a sua equipe junto. É um caminho do quê? É um caminho mais curto, com menos obstáculo, é um caminho com menos desperdício.
desperdiçar tempo, dinheiro, recurso, conversas, pessoas, faz a mochila ficar mais leve. Falar de liderança Lean é você entender o conceito de quanto mais experiência, menos você enche a mala numa viagem. Porque quando você é pouco experiente para viajar, sabe o que você faz? Você enche a mala. E por que você enche a mala quando você é pouco experiente? Porque você tem pouca experiência, logo você, meu Deus, pode acontecer isso, meu Deus, pode acontecer. Você tem medo de tudo. Pessoas pouco experientes, ela tem medo, ela apavora com tudo, ou com muitas coisas. E aí ela enche a mala de coisa, ela fica pesada, ela fica medrosa, ela fica tensa. Enquanto uma pessoa bem treinada, um líder de verdade, ele não fica enchendo o saco das pessoas. Um líder de verdade, ele não fica a cada 5 minutos enchendo o saco do que você está fazendo. Ele te dá espaço, te dá liberdade para você trabalhar, desempenhar, desenvolver. E não desperdiçar. E não desperdiçar. Porque um líder fraco, um líder ruim, ele não só trabalha mal, como ele prejudica a própria equipe. E aqui eu te convido a ser um líder com uma mentalidade enxuta, de eliminação de desperdício. Isso foi o 9º passo dos 12. Passo 10. Faltam 3, importantíssimos, para a gente fechar os 3 pilares da liderança que acreditamos, que defendemos, que desenvolvemos por aqui. Uma liderança apoiada em 3 pilares essenciais, que é comportamento humano, saber se posicionar, e tudo isso está dentro desses 12 passos que estamos falando. E, por último, gestão, que é o que vamos entrar e falar a partir de agora. Que bom, André, que bom que fez sentido. Vamos aqui. Para quem é do ProLíder e está acompanhando essa aula de hoje, todos esses passos estarão no ProLíder com conteúdo completo, profundo, dinâmicas e exercícios para instalar tudo que estamos falando. Tudo isso que estamos falando estará dentro do ProLíder. Então, lidere com inteligência estratégica e financeira. Esse é o passo 10. 10. Lidere com inteligência estratégica e financeira. O que significa isso? Liderança com inteligência estratégica significa você não ficar medindo coisas que não agregam valor. Medição não agrega valor, agrega custo. Medir não agrega valor, agrega custo. Não, Rodrigo, medir agrega valor, não agrega. Quando você pega uma medição que ela tem um resultado ruim e você monta um plano de ação, o plano de ação que melhora algo, isso pode agregar valor. Mas a medição por si só mede e aponta uma informação. Não faz algo ficar melhor porque você mediu. Imagine que eu pego um equipamento de medição e meço a altura dessa garrafa 10 vezes numa linha de produção. Mede 10 vezes, 10 vezes. Ué, você mediu 10 vezes, a garrafa vai valer mais porque você mediu 10 vezes a garrafa? Não, você só aumentou a confiança que a medida da altura da garrafa está dentro de uma especificação. Mas você não aumentou o valor, você aumentou a confiança sobre o resultado dimensional daquela garrafa. Só isso. Agora, óbvio, você tem que medir, sim, na proporção que você confia mais ou menos no processo. Quanto mais confiança, menos necessário medir. Quanto menos confiança, mais necessário medir. Mas quanto mais você mede, mais custo você agrega ao processo, não valor. Então, meça o mínimo possível, mas aquilo que é certo e muda o resultado. Vou repetir. Meça pouco, faça medida de poucas coisas, mas daquilo que verdadeiramente importa. Porque ao medir o que realmente importa, você agrega valor por garantir a segurança e o resultado naquilo que faz sentido. E não perder tempo e gastar energia, ou seja, desperdiçar energia, medindo aquilo que tem pouco resultado, pouco valor. Tem coisas que a gente vê no mercado que as pessoas estão ali numa linha de produção medindo.
e às vezes fica fora e libera fora. Ué, então por que mede? Se sair de qualquer jeito, você vai liberar. Nem perde tempo medindo. E aí nem cria nenhuma cena, nenhum cenário que ainda você perde toda a moral como líder com o seu próprio funcionário. Você pede para medir algo e fica fora, ele pega fora e sinaliza. Você fala, não, pode ir assim mesmo. Ué, se pode, para que mede? Não faz sentido. Então, inteligência estratégica e financeira. Medir também coisas que mudam o resultado financeiro, porque é o que importa. Tem gente que romantiza demais quando a gente vai falar de liderança, de indicadores, do que medir. Fantasia. Cria muita fantasia. Não fantasia, não romantiza. Papo reto. Se você trabalha numa empresa, e eu ouço isso o tempo todo, pessoas criticando a própria empresa que trabalha, está formando novos líderes. Líder de verdade não reclama da empresa que trabalha. Líder de verdade não reclama da empresa que trabalha. Como homem de verdade, mulher de verdade, não tem que ficar reclamando da esposa do marido. Não faz sentido. Liderar de verdade significa você fazer boas escolhas e sustentar essas boas escolhas. Colocar limites e prazos, se necessário, para resolver certas coisas que passam do teu limite. Porque a tua vida fica mais fácil. Você não tem que nada. Você escolhe. O líder não tem que. Ele escolhe, porque ele é essencialista naquilo que muda o resultado, naquilo que atinge, alcança um resultado, um objetivo comum para uma equipe. Líder é isso. Vamos para o passo 11. O passo 10, lidere com inteligência estratégica financeira. Em criar indicadores, coisas que mudam o resultado. Medir agrega custo, não agrega valor. Mas eu preciso medir o que realmente, verdadeiramente importa. E aquilo que, quando eu meço, muda o resultado quando eu atinjo a meta estabelecida. Indicador indica dor. Quando eu meço aquilo que dói, eu defino uma meta. A meta é o remédio que elimina a dor. Então, alcançar a meta é diminuir uma dor. E quando a dor deixa de existir, eu deixo de medir. Esse foi o 10. O 11 é uma parte 2 dessa liderança estratégica. E o passo 11, basicamente, é a gente fazer o que eu acabei de comentar. É ajustar o indicador para que ele seja desafiador na meta, mas atingível. É criar metas desafiadoras, porém atingíveis. Não faz sentido você colocar, você trabalha CLT, e você falar, eu quero triplicar o meu salário este ano. Qual é a mágica? O que você vai fazer? Você trabalha 15 anos na mesma empresa. Em um ano, agora você quer triplicar, porque você assistiu um vídeo empolgacional, e aí agora você colocou uma meta de ganhar de salário 3 vezes mais. E aí vai chegar no final do ano, você vai falar que não alcançou, culpa do teu chefe, que não reconhece o trabalho de ninguém. É isso? Porque isso não faz sentido. Lembra que só faz sentido você focar naquilo que depende de você. Nas ações, opções externas que você não tem ação, não é uma opção. São alternativas. É uma opção, mas não para você. Você não pode mudar o resultado. Você atua naquilo que você tem ação, que você tem possibilidade de mudar, impactar o resultado. Então, esse 11, basicamente, é criar a meta, é ajustar, é fazer a manutenção dos desafios para que ele seja desafiador de fato, porém atingível. 12, responsabilidade extrema. E aqui a gente formata os 12 passos para a gente formar novos líderes. Comenta aí, gente, se está fazendo sentido. Medir é essencial. O Reinaldo colocou. Será que medir é essencial? Ou é trivial? O que vocês acham? Medir é essencial ou medir é trivial? O que vocês acham? Boa, Reinaldo, coloca aí. Coloca aí o que vocês acham. Medir é trivial ou essencial? O que vocês acham? Eu estou provocando vocês.
Eu vou falar o 12 aqui e eu volto nessa resposta. Responsabilidade extrema. Responsabilidade extrema. Um líder de verdade tem que ter responsabilidade extrema. E a responsabilidade extrema significa aquilo que estávamos falando sobre assumir a responsabilidade. A responsabilidade sobre tudo que acontece depende de você. Essa responsabilidade extrema consiste em você saber controlar o seu ego. Controlar o seu ego, cobrir e mobilizar as coisas que faz sentido, as pessoas, criar conexões estratégicas, simplificar processos, com aquilo que falamos da liderança enxuta, com a eliminação de desperdícios. Além disso, deu uma travada aqui, segue normal para vocês? Bom, voltou. Além disso, a gente priorizar e executar, não ter aquela filosofia do tudo é urgente. Eu não tenho tempo, jamais. Jamais. Eu preciso administrar tempo, eu preciso ter agenda. Responsabilidade extrema tem que ter priorização para execução. Ter agenda, tempo com colaboradores, ter one-on-one, conversas individuais. Todo líder ele tem 4, 5, 6 liderados direto. Ou seja, eu preciso ter um contato direto, conhecer os sonhos dos meus liderados, contribuir, compartilhar, influenciar para que aquilo faça sentido para cada um dos meus liderados. Para ele dar o máximo dele, aquilo precisa fazer sentido para ele. Então eu preciso estar perto dos meus liderados. Isso é ter responsabilidade extrema. Descentralizar o comando, líder forma líder. Olha o título dessa aula de hoje. Como formar novos líderes. Líder forma líder. E se líder forma líder, quanto você está treinando outras pessoas. Eu passei aqui 12 passos para você formar novas lideranças, que basicamente é o resumo de um programa de 12 meses que a gente forma líder. Nosso Pro Líder, um programa de 12 meses. E eu abri aqui para você, no formato de uma aula, para você usar e formar novas lideranças. E fiz isso com um objetivo claro, único e direto de contribuir com a tua vida. Talvez você esteja aqui, você não faz parte e não é aluno de nenhum dos nossos programas e treinamentos online ou presencial. Tá tudo certo. Isso daqui é justamente um transbordo para você ser um líder melhor ou se tornar um líder, ou você que já é líder e quer ser um líder melhor, também formar novos líderes. Porque esse último passo, a responsabilidade extrema, consiste no transbordo, em aprender e multiplicar. Porque quando você ensina, você aprende 2, 3, 4 vezes mais. Mas para isso, você tem que organizar a tua fala, a comunicação, a empatia, a vontade de contribuir com a vida do outro. Eu ouço muitas vezes que a empresa não reconhece, que a empresa não valoriza. Ei, mas como é que você vai ser valorizado se você não está transbordando? Quem é você na fila do pão? Qual é o valor que você gera dentro da empresa que você trabalha? Você quer ser reconhecido? Se você mesmo não se reconhecer, como é que vai fechar essa conta? Não fecha. Quanto mais você formar novas pessoas, quanto mais você contribuir, transbordar na vida de outras pessoas, mais reconhecimento você vai ter. Curta o processo. Não coloque toda a sua expectativa no resultado final, que depende do outro te dizer, te aplaudir ou te elogiar. Porque se você curte o processo e transborda sobre a intenção de gerar valor no outro, tudo isso que estamos falando faz um absoluto sentido. Agora, se tudo isso vai depender no final das contas de um aplauso, de um elogio, de um reconhecimento externo, você está apoiando todas as suas ações para algo que não depende de você. Aí é um desperdício. Aí é uma delegação. Aí falta com o item 12, que é a responsabilidade extrema. É com você. Depende de você. É
a partir de você. Você é uma causa que gera um efeito. Você não é a consequência, você não é o efeito, você é a causa. Ser líder causa efeito, causa impacto. Qual impacto você tem causado? Você quer transformar, mudar a vida de outras pessoas? Ajude ela a ser uma pessoa que se autolidera. Uma pessoa que tem uma agenda, que ela segue uma agenda todos os dias, que ela acorda e sabe o que vai fazer na hora que acorda, na primeira hora, na segunda, na terceira, na quarta hora, porque tem uma agenda planejada. Aquele discurso é fogo, né? Aquele discurso de que, cara, mas você vai ter uma agenda, vai trabalhar onde eu trabalho, é impossível ter uma agenda, porque você chega, tudo muda, tudo acaba, as pessoas mudam tudo, e aí a gente chega com uma agenda e não se sustenta, que desespero, meu Deus! O nome disso, tem um nome isso, chama impotência aprendida. Sabe o que significa uma impotência aprendida? Você aprendeu o que é isso e se limitou nisso. Mas calma aí, você tem e segue uma agenda ou você é a agenda dos outros? Todo mundo sai mandando e você sai fazendo, você não sabe falar não por um acaso? Vai lá trabalhar na minha empresa para ver se você consegue falar não pro meu chefe. Você é um líder que lidera, que se posiciona? E aí? Ou apenas você é liderado? Porque não é falar não para o teu chefe, é mostrar as prioridades em função de um objetivo comum. Agora, se tudo está dentro de uma intransigência, uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido, cadê a sua liderança também de mudar de um lugar que de fato não permite você se desenvolver e trabalhar? Então, se o canal de TV é muito ruim, muda de canal. Eu já nem assisto TV, então para mim isso nem se aplica. Mas o sentido é figurado, pode ser a empresa, pode ser o cliente, pode ser o que for. Muda. Você não tem que nada, você escolhe algo a ser feito. Você não tem que. E falando aqui sobre a resposta da pergunta, da consideração do Reinaldo, o Reinaldo colocou: medir é essencial. E eu perguntei: essencial ou trivial? E de fato é essencial medir a coisa certa. Então o Reinaldo está certinho. Medir é essencial, desde que se meça a coisa certa. Se você medir a coisa errada, você agrega custo aonde não muda resultado. Agora, você agrega valor quando você mede algo e age com aquela informação, porque medir te traz informação e é essencial para tomar uma ação que seja boa, que elimina desperdício e não que agrega custo. Bom, eu passei 12 passos aqui para você formar novos líderes, se desenvolver, crescer e se tornar um líder melhor, um líder maior. Eu espero que isso tenha feito sentido para você, que tenha agregado. E todas as terças-feiras estamos aqui juntos para contribuir com essa formação continuada de novas lideranças. Eu acredito verdadeiramente em tudo que estamos compartilhando aqui por uma simples razão. Isso tudo que eu estou falando mudou a minha vida. E muda a vida de várias outras pessoas. E é por isso que eu não desisto, eu sigo firme e forte para compartilhar e contribuir com a vida de pessoas que querem ser melhor. A gente está numa constante evolução e a busca é a gente melhorar um pouquinho a cada dia. E se de alguma forma eu conseguir contribuir, ainda que um pouquinho, para a sua vida ser um pouquinho melhor com essa aula de hoje, com aquilo que falamos aqui, eu quero te pedir que compartilhe, que comenta, que mande isso aqui para mais gente. Vai ficar gravada por uma semana, depois sai do ar. Então compartilha, porque se fez sentido, pode fazer sentido para mais gente também. Então que Deus abençoe a sua vida, que seja uma semana abençoada, incrível para você e produtiva, que você possa fazer boas escolhas. Lembre-se, você não tem que nada. Você faz aquilo que você escolhe. Então faça boas escolhas e que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima terça. Um grande abraço para você, fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Até. Tchau.